E aí, meus amiguinhos, tudo bem, né? Parece que deu que falar o vídeo de ontem. Parece não, deu que falar o meu vídeo anterior falando do Mauro, da Té Ferrari, mas isso aí vai ficar para uma outra situação. Gente, assim, vocês viram a notícia que o PIB do Brasil encolheu 9,7% até agora, devido à pandemia? Tipo assim, isso é um resultado péssimo. O PIB cai 9% é uma coisa assim, terrível, bicho. Terrível pra caralho. Ou seja, estamos enfrentando problemas econômicos graves graças ao vírus chinês, né? Infelizmente, as ações, né, de combate ao coronavírus forçaram muitas atividades econômicas serem paradas. E isso é uma coisa que teria reflexo de uma forma ou de outra. Esse desligamento da economia, algo nunca feito antes na história, iria ter um resultado desastroso, tá? E isso não afetaria o governo Bolsonaro. Isso afeta a vida de todos, principalmente dos mais pobres, tá? Afeta a vida de todos. Mas a ideia, o discurso de muitos assim, vidas valem mais que economia. Só que beleza, uma economia quebrada acaba sendo ruim. Ó, o grupo do L aqui acaba sendo ruim para todos nós, bicho. Uma economia quebrada causa desemprego. Eu tô na estatística dos desempregados. Tô tentando arrumar um trampo aí, mas tá difícil. Aumento de violência e coisas piores. Tipo assim, a condição das pessoas piora completamente. Mas não, vidas valem mais que economia, né? Esse era o discurso. Não, fecha tudo, só serviço essencial e vamos ver no que vai dar, né? A indústria para, o comércio para, as pessoas ficam sem emprego. Aí tem o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, como muitas pessoas falam, foi uma saída, porque é o seguinte: o governo ele não poderia deixar essas pessoas sem nada, tá? Não é uma coisa assim de compra de voto, porque muitas pessoas usaram o negócio do auxílio emergencial e falaram: o Bozo tá tentando fazer igual o Lula, que não sei o que. Gente, se os governadores e prefeitos falar: ó, meu amigo, vai fechar tudo, não vou deixar você fazer nada. Vai ficar aí na sua casa e acabou, que é gente que manda. Se o STF delegou esses poderes, essas pessoas não puderam trabalhar porque a atividade delas foi proibida, tipo comércio em geral e outras coisas, pessoas que trabalham com turismo, atendimento, lazer, hotelaria, turismo e outras coisas, isso foi proibido. Você acha que essas pessoas iam viver como? Algo tinha que ser feito, né? E infelizmente o governo ele não poderia suprir para todo mundo esses R$ 600 para sempre. Que nem eu já venho falando. Uma hora não vai dar mais, infelizmente. Mas foi uma medida mitigadora, tá? Não era o ideal era usar outras medidas alternativas que não fizessem aquele comércio parar, e aquele comércio parar, as pessoas iam ficar totalmente sem condições totais de ganhar dinheiro, tá? Porque o empregado daquela pessoa não ia cagar dinheiro para dar para, ó, eu não ganho dinheiro, mas tem que pagar funcionário, sabe? Então é uma coisa assim bastante lamentável, sabe? E a matéria que eu vi, ela dizia que o agronegócio e outras commodities não fizesse resultado ser pior. Você sabia disso? Esse resultado poderia ter sido muito pior. Por quê? Porque o Brasil ele é um país que exporta muita commodity, tá? Soja, boi, café, minério.
essas coisas. O Brasil tem muito, o crescimento do PIB é muito dependente desses commodities. Se não fosse por isso, bicho, tinha muita gente passando fome, sabe? Porque que acontece o seguinte, na Argentina, o Fernandes, ele taxou produtores rurais. Muitos estavam destruindo a plantação para não pagar imposto para o governo, sabe? E a Argentina ela vai enfrentar problemas o, com a recessão logo logo, já está enfrentando. Ou seja, mas muitas pessoas falam, o Brasil teve a menor queda do continente, mas foi uma queda, entendeu? Foi uma queda. Então isso aí é uma coisa assim, não foi tão ruim pra gente como para outros países, mas é ruim, entendeu? O ideal não seria não ser nada de ruim, mas dadas as circunstâncias aconteceu, tá? Aconteceu. Por exemplo, a nossa queda foi uma queda de uma porcentagem parecida com a dos Estados Unidos, que teve uma queda de 9% por aí, uma queda um pouco menor, mas também foi uma queda acentuada para a economia americana. Mas assim, a gente estava saindo de uma recessão. Nós estávamos saindo de uma recessão, se você for ver. De 2015 para cá, muita coisa aconteceu na economia brasileira. Mas agora a recessão não foi por causa de ingerências econômicas, aumento de gastos públicos, como foi na época da Dilma, não. Foi porque houve uma pandemia e as atividades foram cerceadas, cara, sabe? Então, infelizmente, o Brasil ele vai enfrentar problemas econômicos sérios e isso pode acarretar em aumento da violência e na pobreza que vai matar mais do que o próprio coronavírus, tá? Ou seja, nós podemos voltar a ter índices de violência mais altos, como na época do Lula, né? Começou os 60 mil homicídios ao ano, por conta da violência. Nós podemos voltar a patamar da época da recessão da Dilma, tá? Ou seja, empresas fechando a rodo, como já vem acontecendo. Porque agora só fecha empresas de lazer. Ixi, tá? Só fecha as empresas de lazer. Mas depois tá fechando empresas de lojas e outros itens em geral que podem funcionar durante a quarentena. Expansão de mais empresas, isso não vai mais acontecer. Expansão industrial, sabe? São empregos que também deixam de ser gerados. Por quê? Porque, olha só, a gente despeja pessoas formadas com graduação, eu mesmo tenho graduação, técnico, só que não tem emprego para todo mundo. O que vocês acham que vai acontecer? Hein? Pessoas qualificadas que não têm uma oportunidade no mercado de trabalho. E aí, o que elas vão fazer? E são pessoas que vão ficar mais dependentes de ações de assistencialismo, sabe? E não adianta criticar o assistencialismo porque acaba sendo uma coisa que vai ter que ser feita, tá? Então, infelizmente, muitos da dita direita aí que não tem contato com o pobre fica aí criticando as ações por exemplo, que o Bolsonaro tem com auxílio emergencial e outras coisas. Sendo que o presidente fala, se não fosse isso, muitas pessoas poderiam passar fome. E muitas pessoas estão passando fome, lamentavelmente, tá? Tipo assim, e qual que é o cenário que a gente vai ter, por exemplo, em 2022? Porque a narrativa aí da esquerda o Bolsonaro quebrou o Brasil, entendeu? E eles vão se vender como solução da coisa, sabe? Então isso é uma coisa muito preocupante, sabe? Isso vai dar dor de cabeça na época das eleições, porque nem todo mundo vai votar pensando no risco da esquerda. Muitas pessoas vão votar assim, pensando no bolso, né? Pensando, pô, época do PT eu tinha isso, tinha assado. Cara, eu acho que eu já falei isso em uns 20 vídeos, sabe? E o quanto que esse coronavírus está quebrando a economia.
Tipo assim, aí ontem foi dia 31 de agosto, hoje é dia 1º de setembro, né? Beleza? Vocês têm ideia que o Átila falou que iria morrer mais de 1 milhão de pessoas até o fim de agosto? Vocês lembram disso? Eu me lembro. E aí, Átila? Sua previsão foi furada, porque você falou que morreria mesmo com as medidas mitigadoras. Ou seja, você queria que fechasse tudo por tudo. Isso não aconteceu. Isso não poderia ter acontecido. Porque depois o tombo econômico traria esse número de vítimas a longo prazo. Sabe? Por mais que o Brasil seja um país muito grande, as pessoas dos grandes centros iriam sofrer. Iam sofrer muito. Deixa eu ver. Atinge uma velocidade máxima de 321 duas vezes e uma velocidade média de 186 sem sair da pista. Pera aí. Ah, beleza, não precisa vencer. Então é uma coisa assim que a gente vai ter que conversar nos próximos 2 anos, sabe? Para chegar a 2022, a gente calcar bem o nosso argumento para convencer as pessoas a votarem novamente no Bolsonaro. Mesmo com as narrativas da esquerda, da grande mídia. E o Átila errou feio, sabe? O Átila, eu não sei se o Átila fez isso de propósito ou se ele fez buscando ter uma narrativa. Mas o cara errou pra caralho, mano. Nós não chegamos nem a 15% da estimativa do Átila. Sabe? Lamento pra caramba as vítimas, tá? Teve casos de pessoas queridas minhas que tiveram a doença, mas se curaram, tá? Com a graça de Deus e também com a cloroquina, com a mesotricina, com a ivermectina. Elas se curaram do coronavírus. Porque nem todo mundo teve a oportunidade de ter o remédio. Mas e aí? Iria adiantar? Pô, a Argentina tem o maior lockdown do mundo e os casos só sobem. Vocês acham que eles vão aguentar por quanto tempo essa palhaçada? Hein? Vocês acham que a Argentina vai aguentar por quanto tempo? Infelizmente, não dá para trancar a economia assim. Não dá, infelizmente não dá. Não dá, gente, é uma coisa assim desproporcional. Não tem como fechar a economia assim. É inviável, gente, é inviável, sabe? Então as pessoas, elas no começo da pandemia, elas acabaram tomando ações baseadas em coisas que acabam não surgindo efeito, como o lockdown, sabe? E é foda, bicho. O Bolsonaro já falava disso lá no começo. Ó, isso aí vai dar ruim, vai dar ruim. Não, vidas valem mais que economia. Vidas valem mais que economia. E aí? Ah, agora o próximo assunto, que eu já falei que tinha que falar desse assunto. Vocês viram que realmente o PSL confirmou a candidatura da Joyce para a Prefeitura de São Paulo. Assim, vocês acham mesmo que ela tem condições mínimas viáveis de ganhar a Prefeitura de São Paulo? Todo mundo que eu conheço tem raiva da Joyce. Todo mundo que eu conheço que mora em São Paulo, tá? A Joyce não ganha nem para síndica de prédio. Infelizmente, ela cometeu a maior cagada da vida dela em ao trair Bolsonaro. E agora não adianta assim, eu vou, o presidente pode me apoiar, porque não sei o que, a gente vai se entender novamente. O pessoal não perdoa traidor, porque a Joyce ela foi traidora. Ela foi eleita graças a Bolsonaro. E outra, que condições ela tem para ser prefeita de São Paulo? Só porque ela quer? Eu também quero ser rico, mas e aí, tô fazendo por onde? Eu tenho condições de ser rico? Não.
Então eu só vou ser rico se eu fizer por onde. É a mesma coisa, eu também queria ter os poderes do Goku. Eu também queria, sei lá, saber o teletransporte, queria ser imortal, queria um monte de coisa. Queria poder voar, mas querer não é poder. Não basta você querer, você tem que ir atrás. E ela foi atrás, se é uma política decente, porque eu não vejo ela desempenhando um bom papel na política. Muito pelo contrário. O que ela fez na política acabou sendo uma coisa lamentável. E aí? Ajudou? Ela está se ajudando? Nas pesquisas ela tem menos votos que o Guilherme Boulos, cara. E olha que o morador da cidade de São Paulo não vai votar no Boulos. E aí? Claro que eu gostaria que o pessoal de São Paulo não votasse no Bruno Covas. Que o Bruno Covas fudeu com a. Ele também é um dos responsáveis por essa situação, sabe? Então, então é uma coisa assim que eu vejo como uma coisa muito triste. Eu vejo como uma coisa muito triste. Infelizmente, eu vou gastar dinheiro, mas é pro podcast. Pro podcast vale. Não, 90,4. Não, não vou gastar dinheiro. Eu vou fazer outra corrida. Que eu não vou gastar dinheiro, bicho. Não vou tancar esse carro. Então é uma coisa assim muito triste, sabe? Muito triste as pessoas sofrendo as consequências de ações de burocratas que fazem as ações baseadas em pessoas que, ao meu ver, não entendem de nada, de nada, de nada, né? Inclusive o próprio Atila está incluso nessa, tá? Então é uma coisa assim que eu acho muito triste. Agora em questão, por exemplo, do Mauro Fagundes, eu vou falar novamente. Eu não retiro o que eu disse. Mesmo que ele se provar inocente, eu não acusei o Mauro Fagundes de ter feito aquilo com a Ferrari. Como muitas pessoas, de uma maneira sórdida e canalha, vieram dizer que eu estou induzindo as pessoas a isso. Eu não induzi ninguém a nada, tá? Por quê? Porque eu comentei a coisa. Ai, é a vida particular do Mauro, como muitas pessoas colocaram nos comentários. Ele é uma pessoa pública, porque se for usar essa mesma régua, o Nando Moura dando aquele rabo dele pro Traveco é a vida particular dele. E aí? Quem que trouxe essa história? Mauro Fagundes. Ou seja, quando é com aquele anão arrombado do Nando Moura, do Ananias, dá o rabo dele pro Traveco, pode. A gente pode falar. Agora ele se envolvendo com uma acusação gravíssima por sinal, tá? Que eu acho que ele tem o direito de se defender. Você não pode falar porque é a vida particular do cara. Ou seja, o brasileiro o brasileiro ele é foda por causa disso, colocando gosto pessoal acima do fato. Eu não falei que ele fez isso, tá? Eu só acho que é uma situação que coloca ele como imagem ruim, por isso que ele deveria se afastar do Terça Livre. Por isso. Mas eu não acusei ele de ter feito aquilo, tá? Eu não acusei ninguém de nada, tá? Eu não acusei ninguém de nada. Agora, é ela que tem que provar tudo que ela falou, sabe? É isso que eu quis dizer. E pra mim esse cara não combina com Terça Livre. Acho ele fraco, tá? Eu acho as opiniões dele fracas. Ele só tem boa lábia, tá? Ele só tem boa lábia. Por isso que ele chegou onde chegou. Porque ele estava na hora certa, no momento certo. E viralizou. Agora dizer que o cara é bom, que o cara é apto para tratar essa livre, vocês estão forçando muita barra, tá? Então é uma coisa bastante complicada. Pera aí. Voltando. Eu acho que ele não é apto para estar no terça livre, tá?
E olha que eu nem gosto muito do Terça Livre, tá? A minha opinião é que o Terça Livre se perdeu. É mais um meio de comunicação. Que eu acho que o Terça Livre tem uma postura que eu não concordo. Eu acho que as críticas do Terça Livre algumas não são bem assim decentes, tá? Em relação ao presidente Bolsonaro. Eu acho que eles querem mais é pautar o presidente do que defender do presidente e mostrar os fatos como eles são. Então é uma coisa que eu já não concordo. Mas eu acho que são pessoas com um bom nível intelectual. Como o próprio Alan dos Santos, como o próprio Ítalo Lorenzon, como o próprio Ricardo Roveran, entre outros. Pessoas que já passaram pelo texto livro, por exemplo, o Márcio Labre, acrescentava pra caralho. O que que o Mauro Fagundes acrescenta? Só piadinha? Só comentário fora de hora? Eu não retiro o que eu disse. Ah, mas ele é inocente. Vai ser provado que a Ferrari mentiu. Ok. Pô, é o direito dele. Eu não tô querendo compactuar com injustiça só porque eu não gosto do cara. Ele tem o direito de se defender. Agora, se quiser encher meu saco, enche meu saco à vontade. Chora muito. Chora. Eu não tô nem aí pra comentário querendo me depreciar. Que. Ah, não. O, você é invejoso. Ah, não, que seu comentário é infeliz. Pode comentar o que você quiser, meu filho. Eu não ligo pro seu comentário. Se você gosta do Mauro, é um direito seu. Eu não vejo nada de excepcional nesse cara. E vocês vão fazer o quê? Não vão mais aparecer no meu canal? Assim, eu não vou dar o privilégio da inscrição de vocês. Gente, se vocês quiserem se inscrever no meu canal, é uma escolha de vocês, tá? Mais de 90%, 98% das pessoas que assistem meu conteúdo não são inscritas no meu canal mesmo. Mas, assim, é uma coisa assim que infelizmente acontece. Agora, eu vou chorar por causa disso? Não vou chorar, sabe? Eu, eu tenho minhas convicções e nunca vou abrir mão delas. Podem falar o que vocês quiserem contra mim. Eu não tenho medo de crítica, não tenho medo de cara feia. Para mim, cara feia para mim é fome. Eu não vou abaixar a cabeça, porque eu tenho embasamento no que eu tô falando em relação ao afastamento do Mauro pelo Terça Livre. Eu não concordo com que a postura do Alan dos Santos e do Ito Lorenzon, eu acho incoerente. Eu acho que são dois pesos, duas medidas, tá? Não é a mesma proporção que nem eles agiram com o TLGP ano passado. Eu acho que isso é uma coisa que arranha a imagem do Terça Livre. Eu falo isso nem gostando muito do Terça Livre. Ou seja, se eu fosse uma pessoa, como por exemplo, só porque eu não gosto do Terça Livre, eu poderia falar: "Ah, não, deixa que esses caras se fodam." Mas eu tô falando, ó, isso aí é ruim pro Terça Livre. Porque se fosse outro meio de comunicação, mesmo sendo verdade ou não, eles afastam a pessoa. Tô falando para tirar o cara de vez do Terça Livre. As pessoas comentaram o meu vídeo sem assistir ele todo, parece. Eu vi lá pela retenção de público, eu vejo pela retenção de público. O vídeo tem 11 minutos. Ele tem retenção de público até 3 minutos e pouco. A maioria das pessoas assistem até 3 minutos ou pouco. Custava assistir os 8 minutos restantes? Não, né? Não. E já fazem juízo de valor? Ah, pelo amor de Deus. Paulo Freire deu certo pra caralho nesse país. Agradeço todo o hateamento, tá? O engajamento do vídeo foi excelente, tá? Bem acima da média. Estou precisando mesmo de visualizações. Só que é o seguinte,
Não me venha dizer que eu sou fofoqueiro, que eu não sou fofoqueiro. Assista meus últimos vídeos, vê se eu fiz fofoca. Ah, pelo amor de Deus. Claro, se o Mauro Fagundes conseguir provar tudo que ele está falando, eu venho e dou o lado dele. Ó, ó, o cara aqui, ó, ele conseguiu provar, ó, realmente ele não fez isso com ela. Ô, galera, o pessoal hateou pra caralho o cara. Mas eu não vejo ele como uma pessoa confiável. É o meu direito. Eu tenho o direito de gostar de quem eu quiser e de quem eu não quiser. Não adianta vir chorar. Ah, eu gosto do Mauro. Beleza. Beleza, você pode gostar de quem você quiser. Mas eu não sou obrigado a gostar dele. Esse é o problema da galera emocionada quando a gente fala de quem esse pessoal gosta, sabe? Ah, inveja. Ah, porque você queria ser que nem ele. Ah, pelo amor de Deus, bicho. Sabe? É uma coisa assim que cansa. Cansa pra caramba. Porque você faz o argumento carcado no embasamento. Pô, eu sei que tô falando, vai dar ruim pro Terça Livre. Vai ser ruim pro próprio Terça Livre. O programa ele vai ficar com uma reputação ruim. E isso vai ser usado pelos nossos oponentes. Não sou eu que estou falando, sabe? Não é, porque você não gosta porque você não gosta do Mauro, você quer ver o cara fora. Não, é uma coisa que vai, ó, tanto que o Ítalo perdeu parte do programa dele para explicar a situação. Entendeu? Então não me vem com essa, porque você não gosta do cara, você quer ver o cara se ferrar. Não, não é isso. Eu só estou dizendo que ele vai ser ruim, isso vai sobrar por terça livre, já tá sobrando para ele. Agora, eu acho que se ele tem que provar a inocência dele, ele que vai lá e processa a TEF. É o direito dele. Se ela pôde abrir um boletim de ocorrência, é ele que tem que fazer a parte dele. Agora não me vem chorar porque é um problema particular. Particular o cacete. Figura pública. Uma pessoa que tá no meio da direita. Uma pessoa que tá no meio da direita e é acusado dessas coisas. Você acha que não respinga, por exemplo, no próprio presidente Bolsonaro? Hein? O que eles vão falar? Ó, tá vendo? Os bolsonaristas, eles batem em mulher. Ó, tá vendo? O Terça Livre tem um cara que tá sendo acusado de agressão e o programa não afastou ele. Ó, tá vendo? Essa é a direita. É isso que o presidente Bolsonaro, isso que o presidente Bolsonaro apoia, sabe? Ah, mas você não pode falar nada que você não manda em nada. Eu realmente não mando em nada, mas eu mando na minha boca. E minha boca falou, ó, isso aí vai dar merda. Afasta o cara por precaução, por redução de danos, tá? Depois que isso der ruim pro programa, não adianta o Alan dos Santos falar, ai, a minha empresa sustenta 30 pares de família. Se sustenta 30 pares de famílias, coloque pessoas que não vão colocar as 30 pares de famílias em risco, tá? As 30 famílias em risco. Porque as empresas já cancelam, ó. Fulano falou merda na internet, já demite. Então, não apoio esse tipo de atitude, tá? Mas esse tipo de atitude é recorrente. Agora não vem com essa. Que o cara. Ai, mas a gente apoia o cara. Beleza, pode apoiar. Pode apoiar. É um direito dele ser apoiado. Não tô pedindo para crucificar o cara. Só tô falando o seguinte.
que isso vai ser ruim para o próprio Terça Livre. Que o Alan dos Santos já tem problemas demais, né? E torço pela recuperação da filha dele, tá? Que é uma criança, tá passando por um problema muito sério, tá na UTI. Agora, e aí, Alan? Mais um problema para você resolver. Eu no teu lugar falava, ô Mauro, continua aí morando, mas dá um tempo do Terça Livre até esfriar, até baixar a poeira. Mas falar isso é agressão, né? Falar do Deus Mauro, falar da panela é foda, né? Foda falar da panela, a gadaiada fica ofendida, porque não. Como ousa falar do Maurinho, do Malmilento, né? Nossa, é um pecado. É um pecado falar do Alan, falar de algumas pessoas, não. Não pode falar. Porque você é invejoso, você dá direita limpinha, você é isso, você é assado, você está prejudicando o Bolsonaro. Ah, pelo amor de Deus. Aí vem o canalha do Nando Moura já bota quente pra cima de todo mundo, como tentou botar quente pra cima do próprio Mauro Fagundes, né? Falando lá da questão que ele tem aí de algumas coisas. Não, tá munição não, foi o Jean é o culpado, hein? Não é o Mauro que é culpado. Mas é vida particular do Mauro, ó. Ó, é a vida particular do cara. Bicho, olha só que vocês estão. Olha só, pela idolatria de vocês, pela cegueira de vocês, pela colocando o gosto pessoal de vocês estão fazendo, cara. Vocês não estão querendo enxergar que isso é ruim pra todo mundo, inclusive o próprio Mauro. Que seria bom ele preservar a imagem dele e do próprio Terça Livre. Mas não, os emocionados não conseguem enxergar isso quando alguém fala isso. Coisa muito complicada, bicho. Coisa assim que eu acho muito reprovável. Então, galera, essa é meus comentários sobre isso, tá? Não retiro o que eu disse, não vou privar vídeo nenhum, tá? Se o Mauro quiser me processar depois, processa, quero ver se ele ganha, tá? Porque infelizmente vai ganhar um opositor, tá? E daí eu vou ter que ficar no pé dele. Mas enfim, galera, eu vou parando por aqui. Até o próximo vídeo.